Estou aqui com a doutora Solange Caetano, enfermeira, bacharel em Direito, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros e coordenadora do Fórum Nacional 30 Horas Já. Hoje nós falaremos sobre a norma regulamentadora 32, doutora Solange. E eu gostaria de começar que a senhora definisse o que é a norma regulamentadora 32. Dizer que é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante para os trabalhadores da enfermagem, cumprimentar os profissionais de enfermagem que estão nos vendo. E, Marcelo, a norma regulamentadora 32 é uma norma editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego com a finalidade de proteger os trabalhadores da saúde. Essa norma ela foi construída numa mesa em que, com a participação de trabalhadores, gestores, empresariado e também do governo, como uma forma de prevenir os acidentes de trabalho, prevenir as doenças ocupacionais, poder dar um pouquinho de proteção aos profissionais que estão atuando na área da saúde e também tentar diminuir ao máximo os riscos existentes no ambiente, seja ele hospitalar, seja ele de escola, mas todos os ambientes em que você fala de saúde ou discute saúde em algum momento. Então, uma norma bastante importante, ela demorou 20 anos para ser construída, um avanço. Não existe no mundo nenhuma norma de proteção como esta, como a norma regulamentadora 32, que tem esse perfil de proteção do trabalhador. O Brasil, ele foi um país que iniciou esse movimento da questão da saúde do trabalhador com a norma regulamentadora 32, um grande avanço. Agora, ainda hoje nós temos problema na fiscalização e na implantação da norma regulamentadora 32. Doutora Solange, qual a importância dessa norma no fazer da enfermagem? Olha, a norma regulamentadora 32, ela traz uma série de itens em que você tem que tomar cuidado, né? Então, ela regulamenta desde o transporte dos resíduos hospitalares, né, do ambiente hospitalar, até o manuseio, a questão de vestimenta do profissional, a questão dos riscos biológicos, manipulação com produtos químicos. Ela traz uma série de itens em que os profissionais eles têm que estar preparados, têm que ser treinados para, de fato, diminuir os riscos na sua atividade no dia a dia no ambiente hospitalar. Também é importante dizer que ela traz a questão da saúde do profissional. Então, coloca o PPA, o PCMSO, que são planos para você sempre estar acompanhando o profissional, se ele sofrer algum acidente, ou adequar o mapa de risco da instituição. Inclusive, toda vez que o profissional ele é transferido de uma unidade para outra, Marcelo, ele tem que passar pelo médico do trabalho, esse médico tem que fazer um novo mapa de risco, adequar o PCMSO desse profissional para que ele esteja no ambiente mais seguro possível, com menor risco de sofrer um acidente do trabalho ou adquirir alguma doença ocupacional. Isso normalmente não acontece, né? Principalmente no ambiente hospitalar, por conta, inclusive, da falta de profissionais existentes hoje no nosso dia a dia, e aí a gente tem que pensar na questão de quanto é importante o dimensionamento de pessoal. Os profissionais, eles, para cobrir escala, quando falta um ou está de licença, acaba saindo da unidade de internação, indo para a UTI, em que os mapas de risco são diferentes, e acaba passando por cima da norma regulamentadora 32 e expondo o trabalhador ao risco. Não só a questão do risco para o trabalhador, mas também acaba causando prejuízo à instituição, porque se esse trabalhador sofrer um acidente, adquirir uma doença ocupacional, essa empresa também vai ter prejuízo, porque ela vai ter esse profissional afastado, com licenças, enfim. O não cumprimento da norma é ruim para todos. Para o empregador, porque tem um gasto maior, né? Para o profissional que está sofrendo um acidente ou adquiriu a doença profissional, e para o paciente
que está tendo uma assistência de profissionais que podem estar desgastados, sobrecarregados e às vezes até adoecidos por conta da sobrecarga de trabalho. É uma norma bastante ampla, né? A quem cabe a fiscalização dessa norma? Então, a fiscalização da norma regulamentadora, eu entendo que cabe a todos nós, né? Desde paciente até o Ministério do Trabalho e Emprego. É óbvio que a função, o primeiro no topo dessa lista a fiscalizar é o Ministério do Trabalho e Emprego, porque foi uma norma editada pelo Ministério e que, portanto, ele é o dono da norma, o dono da função de fiscalizar. Agora, cabe ao sindicato provocar o Ministério do Trabalho para que ele faça a fiscalização. Cabe ao profissional denunciar o sindicato para que o sindicato faça essa denúncia junto ao Ministério e peça a fiscalização. E cabe também ao cidadão, aquele que está sendo assistido, seja ele usuário do Sistema Único de Saúde ou paciente, cliente do setor privado, dizer, olha, não está sendo cumprida os quesitos da norma e isso expõe o paciente, expõe a segurança do paciente. Então, é função de todos nós que fazemos parte da sociedade. E, em algum momento, seja como profissional, como dono ou mesmo como usuário, nós vamos estar passando pelo hospital, pela instituição de internação, ou pela UPA, ou pelo pronto-socorro, como paciente. Então, eu acho que é função de todos nós. Queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho, doutora Solange, qual o impacto ou quais as consequências que essa norma tem para a instituição de saúde? Então, na realidade, no começo, na implantação, ela traz um pouco de gasto, né? Porque você tem que pensar que você precisa de capacitação dos profissionais. Os profissionais, eles devem ser capacitados durante o horário de trabalho, eles não podem fazer essa capacitação fora do seu horário de trabalho. Você tem que fazer o gasto com mapeamento de risco de todas as unidades do hospital ou da instituição, enfim, de saúde. Então, você tem esse custo do mapeamento, você tem o custo da adequação, porque os profissionais, eles não podem deixar o hospital com as suas vestimentas, aquela que eles prestaram assistência ao paciente. Então, é preciso que a instituição, ela preveja aí a troca de vestimenta desses profissionais. É preciso comprar o sapato adequado para a unidade de internação, para a UTI. Você tem que pensar no mapa de resíduos hospitalares, que também você tem que pensar o trânsito desse resíduo hospitalar dentro de todo o hospital até o destino final. Isso tudo demanda custo, né? Mas depois de implantada, vem os benefícios. Você tem uma diminuição de profissionais adoecidos, portanto diminui as licenças e afastamentos, o rodízio dos profissionais na saída do hospital acaba diminuindo, o absenteísmo diminui, o risco de ter um acidente, você ter que indenizar esse trabalhador é muito menor, o risco desse trabalhador causar um erro e levar o paciente a ingressar com uma ação de indenização contra a instituição também é menor. Então, é óbvio, uma coisa acaba compensando a outra, sem contar que você vai estar melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores, que é a função social da empresa, e também vai estar prestando uma assistência com muito mais qualidade, mais segurança para o paciente cliente que está sendo recebido pela instituição. E para os profissionais de enfermagem, doutora Solange, quais são as consequências da NR32? Os profissionais de enfermagem, eles têm sofrido um pouquinho com a questão da implantação da norma regulamentadora, porque ela traz coisas novas, muda costumes antigos da enfermagem, né? Por exemplo, era comum a gente ver profissionais que estão em unidades fechadas, como centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI, uniformizados andando pelo hospital. A partir do momento que implanta a norma regulamentadora 32, você vai sair da unidade, você tem que trocar de roupa. Você não pode mais caminhar pelo hospital com aquela roupa, com aquele sapato que é próprio para aquela unidade. Para prevenir de levar
ou de trazer contaminação, dependendo do local onde você está. Então, isso significa mudar hábitos, né? Outra coisa que a norma traz é também o uso de adornos. Os profissionais não podem usar aliança, não podem usar relógio, as mulheres não podem usar brinco, pulseira, anel, que a gente já dizia que não podia, mas sempre tinha alguém usando. Não, com a norma regulamentadora, até pela questão do risco de infecção, da contaminação, fica totalmente abolido qualquer tipo de adorno, inclusive o relógio, que nós utilizamos como instrumento de trabalho, mas hoje se tem outras formas a não ser, que não seja o relógio de pulso, né? O cronômetro que vai pendurado no pescoço, outras formas para diminuir o risco de contaminação. Então, isso significa mudar costumes. E os profissionais de enfermagem, por incrível que pareça, eles são bastante resistentes com relação a essa questão. Agora, o que é preciso que eles entendam que todas essas mudanças são necessárias para que eles mesmos estejam protegidos de adquirir uma doença ocupacional, sofrer um acidente de trabalho, melhorar a condição de vida, melhorar inclusive os riscos a quais eles estão sujeitos diariamente de se contaminar ou contaminar o cliente-paciente. É cultural, na realidade, né? Hoje são poucas as instituições em que isso acontece, mas eu acredito piamente que se nós, sindicatos, profissionais, o Ministério do Trabalho, e se por final ninguém resolver, o Ministério Público de fato fizer uma boa fiscalização, daqui a alguns anos nós vamos ter um ambiente hospitalar ou institucional de saúde muito mais seguro do que nós temos hoje. A senhora acredita que a norma regulamentadora 32 traz benefícios para os clientes também? Para os clientes pacientes? Claro, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que eu estou num ambiente que é mais seguro, que é mais saudável, com profissionais que estão melhor preparados, que têm qualidade de vida, estão mais descansados, o reflexo é imediato na questão da prestação da assistência. Profissionais descansados, profissionais bem treinados, vão prestar uma assistência com muito maior qualidade. Então, sem dúvida, com mais segurança, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente fala que a norma é de proteção aos trabalhadores, mas ela, no final das contas, ela traz a questão da segurança do paciente como um ponto extremamente importante, como consequência da implantação da norma, né? Então, não só a questão da saúde do profissional, mas também a qualidade e segurança na assistência ao paciente. Gostaria de agradecer a presença da doutora Solange, os esclarecimentos que ela prestou em relação à norma regulamentadora 32 e a importância dessa norma no dia a dia do fazer da enfermagem. Eu que agradeço, Marcela, a oportunidade da gente poder estar aqui falando sobre a norma regulamentadora 32, entendendo que é um assunto de extrema importância para os trabalhadores, que é preciso que os profissionais de enfermagem comecem a cobrar, inclusive das instituições, a implantação da norma regulamentadora 32, que é uma questão de segurança para eles, de diminuição de riscos. Então, nós precisamos entender isso. E finalizar dizendo que o Sindicato dos Enfermeiros está à disposição dos profissionais, né, que quiserem fazer denúncia, que nós sempre tomamos o cuidado de preservar o nome das pessoas, porque o nosso objetivo não é em momento nenhum prejudicar o profissional, ao contrário, é trabalhar em prol desses profissionais e nós contamos com o apoio de todos, porque muitas vezes, como diretora do sindicato, a gente tem vivido isso, nós não conseguimos entrar no hospital e aí não conseguimos ver o que está acontecendo, precisamos dos profissionais para que eles nos passem a informação. A partir daí a gente provocar o Ministério do Trabalho para fazer uma fiscalização e, de fato, resolver o problema da implantação da NR32. Então, eu quero deixar aí esse recado para os profissionais e dizer que estou sempre à disposição para o que for necessário. Obrigada.